Olá, Marilza Abreu, boa noite, seja bem-vinda. Boa noite também, Silvano Braga. Boa noite, Luiz Alberto, seja muito bem-vindo. Boa noite também para o Gabriel e a Michele Rossato. Boa noite, Valdete, seja também muito bem-vinda. Boa noite, Nadissan. A Nadissan mudou a foto dela aqui, eu estava tentando descobrir quem que será. Alguns eu vou conhecendo, né? Aparece a foto, aí eu já sei, tem outros que eu não consigo. Boa noite, Ricardinho e Lúcia, sejam bem-vindos. Boa noite também, Claudio Honor e Eliane. Boa noite, Anitta e Clarindo, sejam bem-vindos. Né? Olá, sou Luiz Alberto. Célio Melo, boa noite também. Boa noite, Oneida Alves. Leopoldina, boa noite, seja bem-vinda. Boa noite também, Elaine Oliveira. Olá, Márcio, Fidelis, Salete e Gustavo, boa noite também para vocês. Já aproveitar aqui, né, deixar o boa noite para Rosilene, que não vai ouvir nesse horário, que ela tem um compromisso, mas vai ouvir depois. Então já fica aqui o nosso boa noite para Rosilene, para o Osmani, para o Diego. Boa noite também para a Dona Neuza, para a Cidinha, para a Ludinha, para o Camilo, para a Eduarda. Algumas pessoas que a gente sempre lembra. O Marcos, que vai ouvir também depois. Lógico que a gente não lembra de todos, me desculpem. Mas sintam-se todos abraçados. Nós não esquecemos, mas para lembrar o nome de todos e citar aqui, realmente fica complicado, né? Mariângela, boa noite, seja bem-vinda. Gessiane Vieira, boa noite também, seja muito bem-vinda. Olá, Célia, boa noite. Olá, Rosilda, boa noite, seja muito bem-vinda. Adaí, boa noite também, seja bem-vinda. E já está aqui na hora de nós iniciarmos, né? A nossa leitura e estudo, fazendo as nossas preces, pedindo permissão a Jesus e à espiritualidade para nós iniciarmos esses momentos, né? Selma e Dinho, boa noite para vocês. E é com imenso carinho, com bastante prazer que nós aqui estamos e gostamos de nos reunirmos, né? Agora, nesse instante. Alguns que já entraram, outros que vão entrar depois ou que vão assistir mais tarde. Fica aqui o nosso boa noite. Não nos esqueçamos nas nossas preces de lembrar com carinho de todos aqueles que já pediram as nossas orações, que fazem parte do nosso caderninho de orações, de intenção, né? Cecília, Adriana Dantas, Andréia Dantas, o Edivaldo Dantas, né, principalmente o Edivaldo, que passou recentemente por cirurgia, que ele se recupere logo, as nossas energias e vibrações. Então, nesses momentos de oração, a gente lembra de todo mundo e a gente pede a Jesus que derrame também sobre eles a paz, o carinho, a energia. E nós sabemos que vamos pegar estas energias, essas vibrações, e nós mesmos é quem vamos transformá-las dentro de nós em energias positivas, energias curadoras. Então esta parte compete a nós. E quanto mais conhecimento nós tivermos, maior será também a nossa capacidade de transformarmos tudo aquilo que nos chega em energias boas e curadoras. Portanto, muita paz a todos nós. Muita paz a todos vocês. Muita paz aos seus entes queridos, seus amigos, seus vizinhos, seus colegas,
aqueles que se dizem ou se reconhecem como seus inimigos. Sim, paz a todos. E que nós possamos, meus queridos companheiros, nesses instantes, compartilhar os ensinamentos e informações trazidos pelo próprio Cristo, escrito pelos seus apóstolos, interpretados pela espiritualidade, reunidos e codificados por Allan Kardec, e que nesses instantes nos proporcionam não somente o móvel para o nosso encontro, mas acima de tudo, nos proporciona o conhecimento, uma interpretação correta e adequada de tudo o quanto o próprio Cristo fez. E que estas informações, com certeza, se transformem em conhecimentos e que esses conhecimentos sejam colocados em prática. Sobretudo, para facilitar esse nosso período de encarnados, nós encarnados, facilitar a nossa trajetória, a nossa caminhada. Aos desencarnados, facilitar também o entendimento e a compreensão, sobretudo, do que ficou para trás. Porque a aceitação, a resignação e a submissão à vontade de Deus são virtudes que precisam ser conquistadas por todos, encarnados ou desencarnados. E é o conhecimento que nos proporcionará esse entendimento. Por isso, aqui reunidos, esvaziemos a nossa mente, eliminemos os preconceitos e roguemos ao Cristo uma proteção especial para assimilarmos todas as informações. Que assim seja. Boa noite também, Cecília. Boa noite, Antônio Onofre, Luísa Nalim. Olá, Marcileias, boa noite para você. Marcelo Machado, seja bem-vindo. Eveline, Roberta e Gabi. Jossanã, olá, Wagner. E a todos os seus familiares, muita paz para todos vocês. Rogério Rocha, boa noite. João Gabriel, boa noite também, seja muito bem-vindo. E aí os nossos companheiros, né, que a Marcileia sempre compartilha, que estão conosco aqui constantemente, né, a Shirley, Patrícia, a Raquel Porfílio, a Josiane, né, a Sônia, a Maria Helena Porfílio. É sempre um prazer imenso tê-los aqui conosco. Boa noite, Arlete, seja bem-vinda. E meus queridos companheiros, nós estamos aqui hoje na sequência da leitura e estudo do livro A Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo, né, José Ricardo, boa noite. E nós já, como já dissemos, né, passamos por praticamente quase toda a obra, já vimos toda a Gênese doutrinária, planetária, espiritual, vimos os milagres e agora nós estamos na fase das predições, né, Sr. Antônio Pazotto, boa noite. E nas predições, nós estamos identificando todas aquelas que foram escritas no Evangelho. Mas, no primeiro momento, não nos esqueçamos, quando Kardec elabora a teoria da presciência, essa teoria já procura exatamente explicar todas essas previsões, ou pelo menos nos ajudar a interpretar, porque todas elas estão dentro de um desdobramento natural, sobretudo de um desdobramento natural daqueles seres que estão mais desmaterializados, né? Maria Souza, boa noite, seja bem-vindo. Geucinei também, boa noite. Aqueles seres que estão mais desmaterializados têm essa oportunidade de vislumbrar a estrada e o caminho que precisa ser percorrido. Muitas das vezes vislumbram os obstáculos que estão nesta estrada. E a presciência, ou as premonições, ou as predições, ou as previsões do futuro estão exatamente nestes obstáculos que estão ali, ou que foram colocados na estrada e que têm, claro, os seus objetivos específicos. O que eu posso prever é exatamente um obstáculo que está por vir, que faz parte dessa estrada, né, Glória Quirino? Que faz parte desta estrada, mas como cada um vai passar por elas, nós não saberemos. Como cada um vai superar esses obstáculos, a gente não consegue identificar. Então, não é que nós temos que
todas essas previsões ou predições ter a cata ou a custa de um destino exatamente para esta ou aquela pessoa. Não, nós temos um obstáculo. A forma como vai superar depende exclusivamente de cada um. Que interessante, né? Tem aqui também o nosso companheiro aqui de um blog, uma página, Morrer para Renascer, esta é a lei. Não sei quem que é, muito prazer, seja muito bem-vindo, esteja aqui sempre conosco. Olá, Gisela Goulart, boa noite, seja bem-vinda também. Então, é isso que nós estamos vendo, e a teoria da presciência, Kardec já colocou, já expôs. E a gente só estamos aqui, juntos com o codificador, nesta leitura, estudo, identificando. Por exemplo, na semana anterior, a gente viu um pouquinho sobre as cidades impenitentes. Não sei se vocês se lembram, né? Algumas falas do próprio Cristo, exatamente chamando a atenção. Olha, Betsaida, Cafarnaum, eu estou aqui com vocês. Vocês estão tendo a oportunidade de vivenciar comigo determinadas experiências para ajudar a vocês, para ajudar a todos os cidadãos. Mas Jesus disse, olha, eu sei que infelizmente vocês ainda não vão ou não estão aptos a perceber. Não é porque estão, que não estariam aptos, porque não chegou o seu tempo. Não. É porque infelizmente, como a humanidade, e aí eu posso dizer com muita tranquilidade, a humanidade, ela é materialista, e ela é materialista, gente, por uma questão muito lógica. Olá, Filomena, boa noite, seja muito bem-vinda. Filomena, ontem nós inclusive falamos de você, fez salto aqui também nos nossos estudos. A Eliene está postando aqui. A Eliene, é um prazer tê-la aqui, tá? Que interessante, que bom. E espero que você, sempre que possa, faça parte aqui desse nosso grupinho de, a gente chama de leitura e estudo das obras básicas. Vai ser sempre um prazer tê-la aqui conosco também. Ana Cristina, boa noite, seja bem-vinda. Então, quando Jesus pega e chama essa atenção, ele está falando, olha, vocês tiveram oportunidade. Não é que não estão prontos, é que cada um precisa identificar o seu próprio passo, identificar a forma como vai caminhar e a velocidade com que também buscam essa trajetória e essa caminhada. Lúcia Coimbra, boa noite. Então, é muito importante e interessante, nesses aspectos que nós estamos identificando, essa teoria da presciência, nós despertarmos para isso. Gente, é aquela frase que sempre se ouve, e eu chamo a atenção. Dizer que tudo tem o seu tempo, cada um tem o seu tempo. Sim, nós concordamos com isso. Mas nós não podemos acelerar o nosso tempo, o nosso momento. Então, Jesus falava para aquelas pessoas daquela cidade, olha, vocês estão tendo a oportunidade. Só que, lembram qual foi a primeira predição que a gente buscou aqui do Evangelho que Kardec trouxe? Ninguém é profeta em sua terra. E o que nós fizemos com aquela predição? Nós ampliamos, né? Sobretudo para aquelas pessoas que são reconhecidas apenas e tão somente depois que morrem. Lembrando, em especial, os artistas, né? Vânia, Maria, boa noite. Lembrando dos artistas, ficam famosos, as suas obras valem fortunas, mas depois que eles morrem, enquanto estão vivos, não são valorizados. Então Jesus chamou atenção para essas cidades impenitentes. Então, que eu estava dizendo também, a questão do materialismo, por uma questão lógica, nós somos materialistas. Nós vivemos em contato com a matéria. A matéria, a gente viu lá no Livro dos Espíritos, há uma influência da matéria sobre nós. Isso é normal e natural num planeta de provas e expiações. Então, muitas das vezes a dificuldade de nós enxergarmos ou identificarmos esses ensinamentos de cunho moral e espiritual é em função do materialismo. Por isso que a gente tem que superar ali algumas barreiras, alguns obstáculos. Gente, provavelmente muitos de nós tivemos a oportunidade de conviver naquela época, seja com Jesus ou com alguns dos seus apóstolos, mas provavelmente alguns de nós não aproveitamos de uma forma
correta e adequada, se tivéssemos aproveitado, nós não estaríamos aqui, estaríamos numa condição muito mais feliz. Então, essas predições vêm exatamente nos ajudar a entender aquilo que Jesus disse, num patamar espiritual, porque ele estava e era espiritualizado. Ele não deixava o organismo e a matéria influenciá-lo a tal ponto. Veio exatamente de encontro nesse instante para que nós possamos identificar agora essa necessidade de espiritualização, para a gente não se encaixar nestas predições e, sobretudo, nessas predições equivocadas que vão levar, infelizmente, as criaturas a um maior sofrimento. Rosiane Silva, boa noite, seja bem-vindo. Olá, Dona Luzia, Celeide, Luísa também, sejam muito bem-vindos. Marina, boa noite. Que legal. Bom, então hoje nós vamos exatamente... deixa eu só ver o que a Gessiane colocou aqui. Isso, nós temos o nosso tempo determinado aqui para isso, para moldar, para poder, exatamente, e que nós não percamos esse tempo e essas oportunidades, né? Boa noite, Natália, seja bem-vinda, um abraço para sua filha, muita paz para todos vocês. Hoje nós vamos pegar, Kardec traz uma parte do trecho onde Jesus vai falar sobre a ruína do templo e de Jerusalém. E o interessante é que Kardec vai começar e vai trazer aquele trechinho de Mateus lá do capítulo 24, que é praticamente quase todo o capítulo falando dessas predições, né? Ele vai pegar um trechinho e vai mostrar que, num determinado momento que Jesus passava ali pelo templo, os apóstolos chamam a atenção dele e falam: nossa, Jesus, olha só o templo de Jerusalém, que construção maravilhosa. Gente, eu vou aqui já abrir um parênteses e voltar um pouquinho no tempo. Por quê? Porque o templo de Jerusalém, nós vamos encontrar algumas referências lá atrás, na época do rei Salomão, que exatamente estava buscando e procurando construir algo grandioso, exatamente onde pudessem adorar a Deus. É interessante, fazia parte da história daquele povo e esta necessidade, principalmente de se buscar na suntuosidade ou naquilo que o ser humano identificava como belo, para ali expressar, ou pelo menos para ali colocar o Criador, é exatamente que faz com que, por conta da nossa própria ignorância, humanizarmos Deus. A sociedade tentou humanizar Deus. Ora, aqui para mim é suntuoso, é belo, é grandioso. Então Deus está aqui. Olha para vocês verem. E isso funciona até os dias atuais. Nós queremos colocar Deus justamente em coisas grandes, em coisas suntuosas que nós construímos. Por isso que é interessante, né, naquele famoso discurso de Voltaire, quando ele diz que não acreditava em Deus. Mas não é que ele não acreditava em Deus. Ele não acreditava no Deus que os homens criou. Mas ele acreditava no Deus que criou os homens. Agora vejam, você precisa de uma casa maior do que todo este universo onde nós estamos vivendo? Como? Existe algo mais belo do que toda essa grandiosidade? Então, só para a gente ter um pouco dessa noção, aquele povo, desde a época de Moisés, já procuravam, para adorar a Deus, manifestações materiais. Na hora lá, Moisés estava recebendo as tábuas da lei no Monte Sinai. Opa, vamos juntar aqui os ouros, vamos construir um bezerro de ouro, porque o ouro traz essa suntuosidade. Vamos construir um bezerro de ouro para adorar a Deus. Deus precisa de, ou ele estaria num bezerro de ouro? Então, tá? Só para a gente dar essa conotação. Por que os apóstolos estavam chamando a atenção? Olha, Jesus, está vendo a beleza que foi construída para abrigar Deus? Jesus deve ter pensado naquela hora, né? Nossa Senhora, quanta ignorância.
Se Deus é dono do universo inteiro, por que Deus vai ficar preocupado com essa construção? Por que ele ficaria preocupado? Que tipo de beleza é essa? Vocês acham que estariam realmente agradando a Deus com essa beleza? Imaginem o que está ali por dentro. Mas não é o objeto aqui das nossas colocações, né? De jeito nenhum. Nós estamos exatamente trabalhando essas predições. Exatamente, Sr. Antônio Noff. Na nossa evolução não existem saltos, né? Existem despertar ou despertamentos, né? Val Lima, Simone, Salomone, sejam bem-vindos. Existe um despertamento e esse despertamento é algo íntimo e natural. Natural de cada um, né? Patrícia Vilas Boas, boa noite também, Daniele, sejam bem-vindas. Jesus, então, voltando aqui à questão do templo. Os apóstolos chamaram a atenção de Jesus pela beleza. Sabe que Jesus vai virar para eles e vai dizer o seguinte: gente, vocês estão adorando uma coisa dessas, um templo que logo, logo vai ruir. Ele não vai durar por toda a eternidade. Aliás, né, tem até a famosa frase: não ficará pedra sobre pedra. Este templo, ele vai ruir, ele vai cair, assim como também a própria cidade de Jerusalém. Ela também não vai ficar. E a gente sabe, hoje, Jesus, vamos dizer, né? Mais ou menos ali por volta do ano 33 a 36 da nossa era, porque Jesus estabeleceu, posso assim dizer com muita tranquilidade, um marco para a história da humanidade, né? Antes de Cristo e depois de Cristo, mas mais ou menos por volta ali do ano 33, do ano 36, que Jesus estava ali prevendo, não passou muito, porque por volta do ano 70, Jerusalém foi sitiada, o templo foi destruído, e essa, entre aspas, predição do Cristo foi efetivada. Ou ela aconteceu. Mas a gente pode até analisar, né, essa, com base na teoria da presciência que o próprio codificador nos ajudou, elaborou para nós e nos ajudou a entender. O que os homens vivenciavam? Qual era o motivo de disputa dos homens? Gente, são esses ouros, essas belezas que os apóstolos identificaram. E enquanto nós estivermos sendo materialistas e disputarmos a matéria, vocês podem ter certeza que a ruína acontecerá. É uma questão muito simples. A partir do momento que cada um de nós começarmos a, por exemplo, cultuar o nosso próprio corpo. Gente, por quanto tempo nós somos capazes de manter o nosso corpo? Aliás, de quanto em quanto tempo nós trocamos praticamente a totalidade das células do nosso corpo? Dizem por aí que mais ou menos de 7 em 7 anos nós trocamos completamente as células do nosso corpo. Ou seja, uma pessoa de 70 anos já teve 10 corpos diferentes. E às vezes nós ficamos tão preocupados em manter a beleza, e nós nos esquecemos da essência. A essência não muda, o espírito não muda, mas o exterior ele muda. Jesus estava chamando atenção para isso. Vocês estão preocupados, estão vendo essa beleza aqui, mas isso aqui vai cair. Porque isso é externo, isso é exterior, isso é matéria. Assim como a própria cidade. Por quê? Porque imaginamos Jesus dizendo, né? Eu estou vendo no coração de cada um de vocês muito mais um senso de disputa do que de união em favor de todos ou em favor do povo. Exatamente, a Gessiana lembrando aqui, né? Desta passagem com os irmãos, com os filhos de Zebedeu. E esse detalhe, né, de ter que beber o meu cálice é algo muito delicado. Mas eu gostei da expressão que você colocou, a vacina da caridade. Mais adiante a gente
volta a comentar, ou nós teremos a oportunidade de comentar sobre isso. Boa noite, Helena Coelho, seja bem-vinda. Então, gente, ficou com certeza muito fácil do próprio Cristo fazer esse tipo de previsão, porque não teria condições daquilo continuar, e principalmente analisando teoria da presciência. Ó, eu estou vendo a estrada, eu estou vendo o coração de cada um, não tem como isso aqui ficar em pé. Isso aqui vai ser objeto de disputa para muitas pessoas. E como objeto de disputa, vai ter que acontecer, isso vai ter que cair, pelo menos para que todos possam acordar. Tá? Então, tranquilo. E a gente pode ver isso no nosso próprio planeta, tá? Se vocês verem alguma coisa também muito bela, muito bonita, e principalmente que for objeto de cobiça, pode colocar na cabeça de vocês, há uma chance daquilo ali vir a cair. Nós temos um exemplo aí das Torres Gêmeas, por exemplo, tá? Poderia? Sim, poderíamos ter uma previsão. Por quê? Porque aquilo ali é um objeto de disputa? Sim. Então, mais cedo ou mais tarde, poderia vir. Então, veja como que interessante Kardec nos mostrando e o próprio Cristo fazendo estas previsões. Mais adiante, nós vamos encontrar ali, mais ou menos no mesmo trecho, tá? Só que aí depois o próprio codificador já sai, né, de Mateus e vai para o Evangelho de Lucas. Jesus mais uma vez falando, gente, o que vocês deveriam estar buscando? Vocês deveriam estar buscando a paz. A Maria ainda coloca aqui, né, moldar o nosso espírito. Esta é a grande dificuldade, ou a evolução consiste exatamente nisso. E Jesus estava chamando a atenção deles. Vocês estão preocupados com Jerusalém? Mas espera aí, quando que Jerusalém conseguiu trazer para vocês a paz? Quando que Jerusalém, ou o templo dedicado ao Criador e a Deus, quando que ele foi capaz de trazer a paz para vocês? Será que trazia paz? A gente vê trechinho lá também que precisa ser muito bem explicado, mas não vai ser hoje, da expulsão dos vendilhões do templo. Quando que aquilo ali trouxe paz? Um templo dedicado ao Criador. Era muito mais alvo de disputa. Ali, infelizmente, que as pessoas buscavam a sua satisfação. A gente viu na segunda-feira a questão do Corban, né? Que a gente estava falando sobre essa necessidade de se buscar a pureza do coração. E para buscar essa pureza de coração, nós precisamos olhar, como a Marinha colocou aqui, para dentro de nós, identificar as nossas necessidades. Só que eles buscavam práticas exteriores, e o próprio templo e os sacerdotes, no determinado momento, eles acobertavam rituais exteriores, mesmo que esses rituais pudessem prejudicar os pais. E honrar o pai e mãe para os judeus é algo assim inaceitável. E Jesus chamou a atenção deles. Espera aí, vocês estão chamando a atenção para lavar as mãos? Vocês estão preocupados com lavar as mãos ou em lavar o próprio coração? O templo, ele estava servindo para isso, e ele não estava servindo para trazer paz às pessoas. E se não trouxer paz, o que vai acontecer? E o Cristo disse, olha, vai acontecer que, por conta dessa disputa, essa cidade vai ficar cercada. O templo vai ser destruído. E, gente, depois disso, o templo de Jerusalém passou por duas fases, ou duas destruição. De 70, depois por volta de 135. E nunca mais ele foi reconstruído, né? Temos aí a própria história. E o povo judeu, né? O que aconteceu com o povo judeu? O povo judeu até hoje, eles estão esparramados pelo mundo. É inclusive, exemplo de nação sem uma pátria, sem um país. O povo se dispersou. Por conta dessas predições, foi praga de Jesus? Não, porque Jesus estava exatamente precustando o coração de cada um deles.
E quando você analisa o coração de cada um, você já identifica, olha, eu tenho essa estrada tem buraco. Infelizmente aquela pessoa não vai conseguir passar por esse buraco, ela não vai conseguir transpor essa montanha. E aí vai haver todas essas divisões. Jesus vai profetizar num outro instante, dizendo exatamente isso. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que são enviados. Quantas vezes, olha Jesus dizendo, ei querido, reuni todos os teus filhos, como a galinha reúne os pintainhos debaixo de suas asas, e eles não quiseram. Quantas vezes a gente sabe da história deste povo, só no Antigo Testamento foram mais ou menos cerca de 5 momentos na sua história que foram escravizados ou estavam vivendo sob o jugo de outros povos mais poderosos. E mesmo depois disso, voltaram, se reuniram, mas não conseguiram manter. E aí Jesus continua nessa mesma previsão, né? Aproxima-se o tempo em que a vossa casa ficará deserta. Ficará deserta por quê? Porque eu não consegui, eu tentei reunir e não consegui reunir. Já olhando lá para frente, né? Olá, Gleison, prazer, seja bem-vindo. Eu não consegui reunir. E ele falou, eu tentei. Por diversas vezes. Tem mais um trechinho que ele vai dizer, Jerusalém está próxima à sua destruição. Quando ela vier, fujam depois vocês para as montanhas. Pelo menos aqueles que estiverem na Judéia. Por quê? Porque vai cair, infelizmente, a desgraça sobre este povo. Faz até aquela advertência às mulheres grávidas, né? Cuidado. Por quê? Porque nesse dia a cólera do céu vai cair sobre o povo. Gente, é lógico que Jesus estava exatamente utilizando-se de parábolas ou de comparações para mostrar àquele povo a necessidade de se enxergar determinadas coisas. Acordem, vocês, mulheres, né? Não tem aquele outro trechinho também, quando Jesus estava caminhando para o Calvário, e tinha aquelas mulheres que eram inclusive pagas para ficar chorando nos velórios, né? A gente percebe isso lá na Semana Santa, as Verônicas, né? Então, eram mulheres que eram exatamente pagas para isso. Vejam como que mudou e melhorou bastante, né, o nosso planeta. Mas como elas estavam chorando, o que Jesus falou? Mulheres, por que vocês estão chorando? Não chorem por mim, mas chorem por vocês e por seus filhos. Mostrando, olha, eu já estou em comunhão com o Pai. Eu já descobri a espiritualização, mas vocês ainda não. Vocês ainda precisam descobrir, principalmente, o caminho para entrar nesta sintonia e perceberem, sobretudo, que vocês são cidadãos universais. Então, não chorem por mim, não. A minha tarefa está no fim. A minha tarefa como encarnado está no fim. Tá? Não, Wagner, assim, o que eu estou querendo dizer que mudou é que a gente tem percebido e hoje nós estamos um pouco mais conscientes. Mas veja que coisa, você pagar alguém para chorar num velório, mas a questão dos sentimentos é simplesmente nessa parte que eu estou chamando a atenção. Sim, poucas coisas mudaram, sobretudo como o Sr. Antônio Onofre coloca ali, dentro dessa questão do materialismo. Pouca coisa mudou. Há 2000 anos, nós ainda continuamos muito materialistas, tá? Mas o que eu quero dizer é que hoje nós temos um despertar, pelo menos um pouco mais... já temos alguns passos. A gente já consegue perceber determinadas coisas. Ora, nós estamos aqui discutindo o quê? Ensinamentos que o Cristo trouxe há 2000 anos. Então,
Alguma coisa já mudou e melhorou. Naquela época tinha-se essa dificuldade de discutir. O planeta hoje, ele está, vamos assim dizer, mais populoso e tem mais pessoas discutindo esses assuntos. E isso é bom, né? Isso é bom. É exatamente dentro dessa questão. E veja, tem a oportunidade para vocês verem, né? A nossa companheira aí acabou de entrar e vocês todos, né? Você, Valdete, Adriana, vocês são lá da Bahia. Nós temos a Natália que está morando lá no Rio Grande do Sul. Nós temos o Gleison aqui que está lá em Portugal. A Carmen também está lá na... Então veja como que nós estamos hoje conseguindo reunir ao redor dos ensinamentos do Cristo pessoas que estão em lugares diferentes. Então, houve uma certa evolução? Sim. Houve um despertar maior? Sim. Está havendo. Né? Lógico que, como a Marinha colocou aqui, a gente precisa manter as nossas antenas ligadas para a gente captar melhor e interpretando esses ensinamentos, descobrindo aquilo que exatamente o Cristo quis dizer para a gente fugir daquelas características. E aí, nós vamos assim dizer, cenas para o próximo capítulo. Maldição contra os fariseus. Natália, mas você não estava no Rio Grande do Sul? Parece que esses dias você comentou, né, Natália? Então, desculpa. Natália é de Santa Catarina, isso eu não esqueci. Mas eu achei que você estava, me parece que você tinha comentado algo assim. A Lúcia, do Mato Grosso do Sul. Então, veja, isso mostrando exatamente essa reunião, né? Então, o que a gente está querendo dizer? É exatamente que precisamos fugir, maldição contra os fariseus e saduceus. Precisamos fugir desta hipocrisia e começar a colocar em prática esses ensinamentos, para nós percebermos que nós somos cidadãos também universais. Universais. Hoje eu estou em Santa Catarina, estou na Bahia, estou no Mato Grosso. Sim, mas eu sou um ser universal, e é esse tipo de amor universal que a gente precisa conquistar, e é exatamente isso que os judeus naquela época tinham dificuldade. Tá, então não entendi mal não. Perfeito, Natália. Então, é isso que Jesus está chamando a atenção. Por quê? Porque os judeus, eles tentavam se fechar dentro ali de uma bolha. Para eles, só eles eram os herdeiros, só eles conquistariam e mereceriam o céu, o reino de Deus ou o reino dos céus, e os outros não. E a gente está percebendo que, né, não é bem assim. Né, Elaine, lá de Araçatuba também, a gente está percebendo que não é assim. A ruína do templo, a destruição de Jerusalém, veja, tudo isso para nos mostrar quem nós efetivamente somos, e que o reino de Deus, ou o reino dos céus, ele se constitui de toda a humanidade, de todo o planeta, de todo o sistema solar, de todos os planetas, de todas as galáxias. Só que, a Valdete colocou, São Antônio Nosso também colocou, não existem saltos. Eu tenho que aprender a caminhar. Então, para isso, eu preciso me desligar, eliminar estes preconceitos. O Templo de Jerusalém, a própria cidade de Jerusalém, o próprio povo hebreu, o povo judeu. Eliminar esses preconceitos. E aí nos enxergarmos como cidadãos universais. Aí vai ser algo fantástico. E aí nós vamos perceber que a essência é que é principal e não o exterior. Hoje eu estou assim, amanhã eu vou estar de uma forma diferente. Hoje eu estou encarnado como homem, depois virei como mulher, ou já vim como mulher. Então isso não muda nada. E a partir do momento que as criaturas tiverem essa consciência, as coisas vão realmente melhorar, as coisas vão mudar. Então, essas predições servem exatamente para nos alertar neste ponto. Tá? Por que Jesus previu? E por que ele chamou a atenção das mulheres, de todo Jerusalém e do templo? Opa! Vamos acordar. Somos cidadãos universais. Filhos todos de um mesmo Pai. E este Pai, ele não cabe dentro de um templo como vocês querem colocar aqui. Este Pai, ele está no universo inteiro, assim como está
individualizado em cada criatura. É algo parecido com um mistério? Talvez. Como é que ele pode estar dentro e fora ao mesmo tempo? Este é Deus. E é o Deus que Jesus tentou exatamente nos mostrar, nos ensinar e, sobretudo, nos ensinar a amar. Nós ficamos por aqui. No próximo encontro, como eu disse, a gente volta a falar. E aí vem a questão dos fariseus, dos saduceus. E que é uma questão também muito interessante, porque a gente vai trabalhar um pouquinho dessa hipocrisia, né, que geralmente envolve estes seres. Estes seres, eu estou falando generalizando, estou falando aqueles fariseus daquela época não, mas os seres hoje em dia, porque nós temos hoje muitos saduceus, muitos fariseus, né? E às vezes nós agimos como os saduceus e como os fariseus. A Gessiane também coloca aqui sempre as coisas muito interessantes. Gessiane, obrigado pela participação. É exatamente isso, tá? Não nos esqueçamos, o amor, inclusive, como base de tudo. Mais uma vez, obrigado a todos vocês. Tenham todos uma ótima noite. Chegou, né, a Brodete falando aqui já, mas é o nosso horário, né, estipulado. Muita paz para todos vocês. E até o nosso próximo encontro. Que Jesus os abençoe e sintam esta bênção, gente. Sintam isso. E não se esqueça, somos cidadãos universais. Que assim seja.